ahora un show de fonética, Obzani Sviata, publicada en Brasil en 2013, sale ahora por la editorial mexicana Antílope. Y su última publicación, Sur, ha llevado el premio Jabuti hace un mes como el mejor libro de cuentos de 2017. Marcos Pérez nació en Maringá, en el estado de Paraná, también un estado sureño, brasileño, y completa, con Carlos completa la trinca de escritores sureños. Es la región más chica de Brasil, ¿no? Hay 5 regiones y la región sur es la región más chica y tenemos 3 escritores aquí, y como un contrapeso, Mauricio de São Paulo, de Campinas. Bueno, volviendo a Marcos, nació en Maringá, en el estado de Paraná. Es autor de 2 novelas, O Evangelho segundo Hitler, de 2013, por la cual recibió 2 premios Sesc de Literatura y el premio São Paulo. Y está publicada además de Brasil, en España y Portugal. Y su segunda novela se llama Que Fim Levou Juliana Klein, que salió en 2015. Es abogado por formación y actualmente trabaja en el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná. Carlos Enrique Schroeder es un auténtico trombudo. Es así, trombudense. Nació en Trombudo Central. Perdona. Sí, nació en Trombudo Central, en el estado de Santa Catarina, y vive en Jaraguá do Sul. También en la región sur brasileña. Escritor, guionista, crítico literario y editor. Es autor de Ensayo do Vazio, adaptado para cómics. También es autor de la coletánea de cuentos As Certezas y as Palavras, vencedor del premio Clarice Lispector de la Fundación Biblioteca Nacional, y la novela As Fantasías Electivas, de 2014, que está siendo adaptado para cine. También publicada en España, y tiene cuentos traducidos para inglés, alemán, español e islandés. Es editor de la editora La Casa y editor ejecutivo de la revista Pessoa, especializada en literatura lusófona. Y Mauricio de Almeida es antropólogo, nació en Campinas, en São Paulo, y vive en Brasilia. Es autor de Beijando Dentes, de 2008, con el cual venció el premio Sesc de Literatura en la categoría Cuentos, y también de la novela A Instrução da Noite, de 2016, que le trajo el premio São Paulo de Literatura de 2017 en la categoría Mejor Libro del año bajo de 40 años. Colabora en sites de revistas sobre literatura, teatro, música, y tiene cuentos publicados en diversas revistas y periódicos, aparte de traducciones para el español en la Machado de Assis y para el inglés en Contemporary Brazilian Short Stories. De mis últimas lecturas, respectivamente Su con Verónica y Afinidades Electivas de Carlos, Instrução do Tempo de Mauricio y Que Fim Levou Juliana Klein de Marcos. La palabra sangre me marcó bien. Yo voy a hablar en portugués hablando con ellos. Ustedes tienen traducción, ¿verdad? Sí. Bueno, das minhas últimas leituras, efetivamente, Su, Afinidades Eletivas, A Instrução do Tempo e Que Fim Levou Juliana Klein. A palavra sangue me marcou bem no começo dos 2 primeiros livros. No livro da Verônica, a mancha de sangue da parede branca assumir o contorno do mapa do Sul. No romance de Carlos, o sangue já vem no nome do capítulo S de sangue. No livro do Marcos, o sangue aflora nas disputas de poder entre famílias Koch e Klein, e no Maurício, o sangue aparece no meio do profundo laço familiar que une os personagens. Justamente por ser um país tão vasto e diverso, acho interessante o sangue, que nos une como fio condutor, justamente para falar da literatura brasileira, que o sangue não deixa de ser uma metáfora muito forte para definir um país justamente onde muitos sangues não se misturam, onde há diferenças sociais enormes, racismo e praticamente uma cultura de balas perdidas. Verônica. A gente já começa a rir. Verônica. O primeiro relato de Su é muito violento. Desde que eu li, eu não consigo passar um dia, ou talvez
Enfim, eu fico pensando nessa história e eu não deixo de me arrepiar. E eu queria te perguntar se você acha que isso tem a ver com o Brasil em si, tem se tornado mais e mais violento, um relato tão violento. Se você acredita que há uma estética de sangue no Brasil, se existe uma fascinação pelo sangue derramado. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui. Eu fico feliz de vir pela segunda vez à Feira de Guadalajara e estar aqui com vocês. E, bom, eu acho que o Brasil faz parte, né? O Brasil, como o México, como os outros países da América Latina, são países que têm algo em comum, têm um laço em comum, que é a violência, né? Então, a violência é algo que percorre a América Latina inteira. Eu acho que talvez seja isso que nos una, né? Esse aspecto em comum, né? Esse aspecto da violência. Mas no 2035, né, que é esse conto que, como o título já indica, é um conto que se passa num futuro, né? E num futuro próximo. 2035 já é logo ali, né? Quando a gente menos espera, já está aí no 2035, né? Então eu estava imaginando como seria, estava imaginando mais especificamente como seria Porto Alegre, minha cidade natal, né, em 2035, quando se completariam 200 anos da Revolução Farroupilha, né, que é uma revolução muito conhecida lá no Sul, né, e muito sangrenta, e que foi uma revolução que, quando completou 100 anos, houve uma grande comemoração, né, que foi uma comemoração feita, claro, em 1935, e que ela ficou marcada no Rio Grande do Sul por ela ocupar a praça central da cidade, né, que se chama Redenção, essa praça central da cidade, em que era 35, repito a data, em que haviam várias bandeiras nazistas, né, com o símbolo nazista, né? Então é uma coisa que marcou a cidade aquilo. Então o nazismo era nascente, ainda não tinha começado a Segunda Guerra Mundial, né, mas o Hitler já estava no poder. E vale ressaltar aqui que o Sul tem muitos imigrantes alemães que, quando começa a guerra, claro, começam a ser perseguidos, lojas com nomes em alemão começam a ser fechadas e começam a ter uma reação muito violenta contra, né? Claro, né? Não é por nada. Mas então teve essas comemorações e eu queria imaginar como seriam essas comemorações nos seus 200 anos, ou seja, no futuro. E aí eu imaginei essa cidade que na verdade, ela é uma descrição distópica, né, do que seria essa cidade. E foi um conto que eu escrevi há muito tempo já, né? É um conto